Oi, gente. This is gonna be an update for my community and for all of you who are thinking, where the hell did Luan go and why have we not received any notifications or any updates in regards to Semana do YouTube de Maio, and why haven't we seen any events, or even the club lessons have not happened in May. So this is the main reason why I'm making this video, but also I'm gonna be making this video in Portuguese, not in English. This is just for you to understand what is happening, what is this video all about. But if you want to practice your Portuguese, I think this is gonna be 50% me rambling, 50% you practicing your Portuguese, because I wanna be using Portuguese and not trying to make myself using comprehensible input approach or anything like that. It's just to update you on the things that have happened, the things that are currently happening, and the things that will happen in the near future. So stay around if you want to know what is happening specifically, and to catch up on Teach Yourself Portuguese, Lua, the teacher, and the project and everything. So stick around if you were interested. If you are not, if you don't want to waste your time listening to me rambling, you can just read the description. Probably, I hope I have listed all the topics that have been covered during this video, and also you can click around and skip over to the section that is interesting to you. So, muito obrigado por assistir, and let's begin with the update. Então, em primeiro lugar, tá frio. Isso é um cobertor. Em segundo lugar, sim, eu cansei do meu cabelo e resolvi pintar de preto. E agora, esse é o meu novo cabelo, pelo menos por enquanto, até eu cansar ou encher o saco de novo e, sei lá, resolver trocar de novo de cabelo. Por quê? Por que não? Vamos lá, esse vídeo é para atualizar sobre 2 meses. O mês passado, o mês de maio, e o mês que vai começar agora, junho. Então, em primeiro lugar, por que não teve Semana do YouTube de maio? Para quem não sabe, em primeiro lugar, eu dedico uma semana de cada mês para o canal do YouTube. Eu sou professor, mas durante uma semana eu não dou aulas e eu me dedico única e exclusivamente a fazer os vídeos, a criar vídeos, roteiros, entrar em contato com o editor e, enfim, produzir conteúdo para o canal. Em maio eu não apareci. Na verdade, apareci, mas não fiz o que eu sempre faço, que são esses eventos, assim, com, sei lá, 3, 4, 5 eventos com a comunidade para que vocês possam praticar português comigo e uns com os outros. E, enfim, eu não apareci em maio porque em maio, se vocês ainda não viram as notícias, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu sou do Brasil, eu sou do sul do Brasil, mais especificamente do Rio Grande do Sul, aconteceu ou ainda está acontecendo uma crise climática gigantesca. Infelizmente, muitas pessoas foram afetadas, muitas cidades foram afetadas, uma porcentagem muito grande foi afetada. Eu não sei os números agora, basta vocês digitarem nas notícias sobre o Rio Grande do Sul, que vocês podem ver que é uma coisa muito séria e muito grande. Eu achei que em maio eu não tinha clima. Eu não tive motivação de chegar aqui no YouTube e fazer vídeos engraçados e fazer coisas que eu normalmente faço, porque a gente passou algumas semanas acompanhando as notícias. Felizmente, ninguém próximo a nós foi afetado. Nós não fomos afetados, moramos em uma cidade que não foi afetada. Mas sim, algumas pessoas que a gente conhece foram, e foi muito chocante ver nas redes sociais, tipo Instagram e tudo mais, pessoas conhecidas ou amigos nossos publicando coisas sobre as casas estarem 100% destruídas ou debaixo d'água, literalmente. Então, a única coisa que eu fiz em maio foi publicar esse vídeo aqui sobre uma amiga que é professora de português como língua estrangeira também, a Daniele. E a Daniele foi uma das pessoas que me fez começar no mundo do PLE, português como língua estrangeira. Então, apesar da gente não poder fazer muito por todos, são muitas pessoas afetadas, eu decidi fazer por uma pessoa, ajudando a Daniele a comprar um novo computador para que ela pudesse voltar a dar as aulas dela
quanto antes. Ela já comprou o computador, nós já atingimos esse objetivo lá no Ko-fi. Vocês, inclusive, contribuíram. Eu agradeço a todos que contribuíram, que ajudaram no Ko-fi. Daniele já está com o computador, já está dando aulas. Inclusive, será convidada para participar de algum evento, ou alguma aula, ou alguma coisa assim, aqui no canal, no futuro. Com certeza absoluta. Então, fico agradecido que vocês tenham entendido e que vocês tenham ajudado. Obviamente, ela não é a única que precisa de ajuda. Centenas de pessoas, milhares de pessoas precisam. E, inclusive, eu também publiquei no meu Instagram, com esse link aqui, links que pessoas de fora do Brasil possam usar para ajudar o Rio Grande do Sul de uma forma geral, ou encontrando pequenas organizações que estão fazendo a sua parte ou ajudando com campanhas maiores que também repassam essas doações para as pessoas que foram atingidas. Então, sim, maio não existiu para mim em termos de produção de conteúdo, porque eu acho que não tinha clima nem para publicar e eu também não tinha para criar, para escrever, para fazer coisas assim que exijam trabalho criativo ou, enfim, fazer esse tipo de trabalho não dá, simplesmente não rolou. Então é por isso que maio foi um mês mais quietinho, mais tranquilo. De qualquer maneira, para que esse vídeo não seja simplesmente uma atualização sobre essa notícia triste, eu gostaria de compartilhar uma notícia feliz também, uma coisa muito legal que eu ainda não falei para ninguém. Você que está assistindo a esse vídeo, você é uma das primeiras pessoas a saber. Eu voltei a ser aluno, eu voltei a estudar. Como assim, Lua? Você voltou para a escola? Não, mas eu me inscrevi em um curso de especialização para professores que já são professores, ou seja, não é a minha primeira experiência na universidade, obviamente, mas um curso feito para professores que já são professores que procuram uma especialização dentro da sua área de português como língua estrangeira. Porém, esse curso não é no Brasil. Curiosamente, esse curso é em uma universidade de um país onde não se fala português como língua nativa. Então, eu estou fazendo uma especialização em uma universidade da Colômbia. E a Universidade da Antioquia, ou Universidade de Antioquia, é conhecida como uma das melhores aqui na América do Sul, em termos de cursos de idiomas. Eles têm muitos cursos que ofertam para os próprios alunos, ou para a comunidade, cursos de inglês, cursos de francês, curso de português, curso de alemão e agora outros idiomas também, que eu não lembro. De qualquer maneira, por causa de um contato de uma professora da Colômbia com quem eu já colaborei, com quem eu já fiz trabalhos colaborativos, a professora Adriana, aleatoriamente eu descobri esse curso quando ela publicou. Eu me inscrevi no último dia, literalmente no último dia, era a data final, e agora eu já estou na metade do curso, acredito. Não, na metade não, já passou da metade do curso. Eu comecei o curso em fevereiro, ou me inscrevi em fevereiro, comecei em março, e agora em junho é a formatura, é a conclusão do curso na Colômbia. Então vocês podem estar se perguntando, na Colômbia, e você está no Brasil, Lua? Sim, eu estou no Brasil. Então, em junho, eu vou viajar para a Colômbia. Eu vou pela primeira vez na minha vida viajar para um país onde o espanhol é o idioma nativo. Eu vou pela primeira vez para a Colômbia e eu vou pela primeira vez, sei lá, me graduar em um curso em outro país. Então, vocês não têm noção de como isso tem sido uma experiência muito rica, pelo contato que eu estou tendo com outros professores de português brasileiros, mas também com professores de português da Costa Rica, da Colômbia e de diferentes regiões dentro da Colômbia, e como o ensino do português para os falantes de espanhol, ele tem uma riqueza muito grande de particularidades que me ajudam como professor de português para pessoas do mundo inteiro, que me ajudam a enxergar e a melhorar a maneira através da qual eu ensino. Então, obviamente, esse canal ele serve como um registro de tudo que eu tenho feito em relação a isso. E agora, mais uma coisa, eu terei esse diploma da Universidade da Antioquia, da Colômbia,
E em junho eu vou à Colômbia para conhecer os meus colegas, conhecer minhas professoras, conhecer a universidade, receber o meu diploma, participar da graduação e, obviamente, vou fazer vídeos da viagem, durante a viagem, com esse tema da viagem e esse tema do português em um país onde se fala espanhol. Então, assim, fico muito feliz de compartilhar isso com vocês agora. E o motivo pelo qual, desde fevereiro até junho, o canal tem sido um pouquinho mais lento, ou seja, eu tenho tentado manter todos os eventos, todas as publicações e tudo, mas tem sido um pouco mais difícil porque agora eu tenho o trabalho de professor, o YouTube, e eu tenho a universidade com as suas respectivas tarefas e o projeto, eu estou fazendo um projeto, e a vida, né, a vida de pessoa, de um ser humano. Então eu tenho lidado com muitas coisas ao mesmo tempo, e isso tem, querendo ou não, impactado um pouco no meu tempo livre e, consequentemente, na quantidade de coisas que eu tenho conseguido publicar no canal aqui do YouTube. Então, porque eu tenho postado menos, porque eu tenho publicado menos vídeos, porque eu tenho interagido menos aqui, por causa disso. E agora vocês sabem, mas em junho concluímos, eu viajo, volto da viagem e voltamos ao ritmo normal com muitas coisas, porque eu tenho muito material que está sendo produzido, que está sendo editado, porém eu não tenho tido o tempo para me dedicar tanto a isso quanto eu tinha antes de começar o curso. Então, em breve, voltamos ao ritmo normal. E falando em ritmo normal, eu gostaria de compartilhar com vocês a agenda da semana do YouTube de junho. Pela primeira vez, Lua está publicando a agenda antes do mês começar. Incrível, incrível. No dia 1º de junho, no primeiro dia do mês, eu vou fazer uma live onde eu quero demonstrar para vocês algumas novas ferramentas ou as atuais ferramentas de inteligência artificial e como a gente pode utilizar, como que a gente pode tentar trazer essas ferramentas para dentro do nosso processo de aprendizagem como alunos e também para nós professores, como nós podemos integrar essas ferramentas às nossas aulas, à nossa preparação de aula e a como utilizar isso de uma forma benéfica para que você aprenda português mais rápido, eu ensine português de maneira mais rápida e mais eficiente, ou não mais rápida, mas mais eficiente, e possamos utilizar todo esse hype de, meu Deus, inteligência artificial, para uma coisa boa, que é melhorar nossas habilidades ao aprender um idioma. Então, live dia 1º, tem coisas que eu faz semanas que tem coisas que eu descobri que eu tô louco pra mostrar pra vocês e eu ainda não fiz isso porque não tive tempo. Dia 5 de junho temos o nosso encontrinho número 18. É a 18ª vez que a gente vai se reunir de graça. Se você está assistindo e você está pensando o que é um encontrinho, é um grupo de conversação grátis onde eu escolho um tema e preparo perguntas que você vai ler antes do encontro e você vai responder antes do encontro, você vai se preparar para essas perguntas com antecedência e no dia do encontro você pode entrar nessa aula e participar com a câmera ou só com o microfone ou só ouvindo se você quiser. É uma forma de participar dentro da nossa comunidade, que é uma comunidade fechada de pessoas que estão aprendendo português, mas de graça, participar de como é uma aula em grupo, como é um encontrinho, a meetup, com pessoas do mundo inteiro que estão aprendendo português e de formas interessantes, eu espero, que você possa usar o português que você já sabe para, enfim, conhecer pessoas e se expor a situações realistas onde você vai usar o português para se comunicar, que obviamente é o objetivo, né, eu acredito. E no dia 8 de junho, se vocês perceberam na imagem aqui, ou aqui, eu não sei onde está a imagem, se vocês perceberam, tem apenas um clube. Clube são as aulas pagas, onde você, que se tornou um membro do canal, que se tornou uma pessoa que apoia o canal financeiramente, onde vocês têm acesso a uma aula extremamente bem pensada, estruturada e preparada por mim para praticar português usando músicas brasileiras. Essa é a premissa.
fizemos 20 aulas dessas até agora, mas se você é membro, você tem acesso às 20 aulas que já aconteceram, e se você é membro, se você se torna membro, você pode participar das próximas aulas que vão acontecer. Em junho, porque eu ainda estou no curso, eu ainda estou fazendo esse curso e eu vou viajar, eu preferi fazer apenas um encontro no mês de junho. Normalmente temos um encontro intermediário para o nível intermediário e um encontro iniciante para o nível iniciante. Dessa vez eu vou fazer apenas um, mas por um motivo muito especial. Pela primeira vez, nós vamos ter o músico da música que está sendo analisada conosco na aula, debatendo, conversando, analisando, talvez refletindo, eu diria, sobre a música que nós vamos analisar em aula. Então vai ser um clube especial porque nós vamos fazer a nossa aula normalmente, porém a pessoa que criou a música vai estar conosco na aula. E por ser o primeiro convidado, por ser a primeira vez que vai ter um convidado, eu que faz muito tempo que eu penso nisso, eu quis convidar uma pessoa que você já conhece e que você já ouviu, eu tenho certeza que você já ouviu as músicas desse cara. Um cara simples, eu diria. Se você já escutou qualquer um dos meus episódios do podcast do meu canal, você já ouviu as músicas do Marcos Manzoni. Marcos Manzoni é um músico aqui do Rio Grande do Sul e, além de músico, é um excelente músico com composições lindíssimas. Ele também é meu amigo. Então eu convidei o Marcos, o meu amigo, esse excelente músico, esse excelente artista, para participar e ele aceitou. Então no dia 8 de junho você pode fazer parte dessa aula extremamente especial do clube, nível intermediário. Mas se você quiser entrar e só ouvir, você pode, onde teremos Marcos participando da aula conosco. Então, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de participar dessa aula. Vai ser muito legal, com certeza vai ser muito legal. Como eu faço para participar, Lua? Você clica em tornar-se membro, join, essas coisas, e você automaticamente tem acesso no dia 8 ao link para essa aula, certo? Então, esse é o terceiro evento. No dia 12 de junho, porque dia 12 de junho no Brasil é uma data especial, temos o Dia dos Namorados, que é uma data diferente de alguns outros países. Eu gostaria de fazer uma edição do Cineminha, edição especial de Dia dos Namorados. Então, vocês vão entrar no Discord e vocês vão escolher qual é o filme com o tema Dia dos Namorados, um filme brasileiro ou um filme em português, e vocês vão escolher lá no Discord. Para assistir ao Cineminha, não precisa pagar nada. Então, recapitulando, dia 1º, live no YouTube, de graça. Dia 5, encontrinho, de graça. Você só precisa estar no Discord ou clicar no link que tem aqui embaixo para saber onde e que horas. Dia 8 de junho, o clube. Esse é pago, é para as pessoas que são membros aqui no YouTube. E o número 4, Cineminha, dia 12, no Discord, de graça também. Vamos assistir a um filme em português, enquanto a gente come pipoca e fofoca e fala sobre coisas culturais que estão acontecendo no filme, vocabulário, analisa alguma expressão, alguma coisa do filme e ao mesmo tempo fofoca sobre de quem você gostou desse personagem, eu não gostei dessa personagem. É basicamente isso que a gente faz durante o filme. Como eu falei no início do vídeo, eu diminuí a quantidade de eventos e de interações porque no dia 17, ou melhor, no dia 16, eu embarco em um ônibus para Florianópolis e de Florianópolis em um avião para São Paulo e de São Paulo um avião para o Panamá e é assim uma viagem longa, e do Panamá para Medellín ou Medellín para a minha viagem para Colômbia. E do dia 17 até o dia 30 estarei na Colômbia. Pretendo fazer muitas coisas, pretendo fazer muitos vídeos, pretendo fazer entrevistas, pretendo, se possível, fazer um encontrinho lá na Colômbia. Se você é da Colômbia e está assistindo esse vídeo, por favor, deixe uma mensagem ou entra lá no Discord e vamos combinar. Mas, obviamente, eu não vou trabalhar
no sentido de eu não vou ficar em um hotel editando vídeos ou, sei lá, dando aulas, né? Eu vou aproveitar essa viagem para filmar, conhecer as pessoas, entrevistar as pessoas, capturar imagens legais e, obviamente, vou voltar com muitas histórias para contar para vocês nos vídeos do futuro. Então, gostaria de agradecer se você ouviu até agora e você está praticando português, porque esse é o Luan da vida real, como diria a Said, falando sobre como foi o mês de maio, como está sendo ainda e como vai ser o mês de junho e todas as coisas que a gente vai fazer juntos como comunidade. Se você tem alguma dúvida ou pergunta ou sugestão, obviamente pode escrever aqui nos comentários ou entrar no Discord e a gente conversa por lá, certo? Muito obrigado. Thank you very much for listening to me. Feel free to join any of the events and rest assured that from June on, I'm gonna be back full focused on creating the best Portuguese self-study videos that you can think of, because that's my goal. That's the Teach Yourself Portuguese goal. There are a few videos that are probably going to be posted or published while I'm away, so hopefully you'll have something to watch while I'm away. But I promise you that there are going to be so many new cool things to be watched once I get back from the trip. Muito obrigado, vejo vocês por aí. Até a próxima e tchau.